Eu glorifico a Deus pelos que permaneceram aqui, porque a partir de hoje sua vida nunca mais será a mesma. Se prepare para uma mudança. Quando eu abro a Bíblia no livro dos Juízes de Israel, as histórias que contam aqui é maravilhosa, ao mesmo tempo espantosa, e ao mesmo tempo nos confronta, porque nós temos aqui grandes líderes, homens e mulheres, que se levantam, que salvam o povo de Deus, e dão a eles grandes livramentos, que são operados pela mão do próprio Deus. O livro dos Juízes, ele se sucede, ele vem, ele dá continuidade em alguns acontecimentos que você conhece, que você sabe, mas precisamos nessa noite relembrar para entendermos o que precisamos saber esta noite aqui. Se levanta um grande líder, o nome dele é Moisés. Moisés se levanta debaixo de uma grande autoridade de Deus. Deus lhe confia a autoridade, e ele entra com a graça de Deus, com o poder de Deus, com a permissão do Senhor, e tira o povo escolhido de Deus de dentro das garras de Faraó e de dentro do grande e terrível Egito. Eles saem peregrinando pela terra, e aproximadamente 40 anos eles andam pelo deserto, e no deserto Deus não deixa faltar nada para o povo. Todo dia Deus visitava o povo, todo dia Deus enviava providência para o povo, todo dia caía carne do céu, todo dia eles tinham um maná para se alimentar. Todo dia eles viam a grande provisão e providência do Senhor. Não tinham problema com vestes e não tinham problemas com sapato, porque a veste não ficava velha e o sapato crescia nos pés. Porque o Deus que eles serviam e o Deus que nós servimos esta noite, e talvez você não percebeu, mas ele está aqui no nosso meio. Esse é o mesmo Deus que cuidava daquele povo. Existem duas condições terríveis. Primeira, de dia é muito quente e à noite é muito frio. Então, para cuidar da saúde do povo, Deus fazia questão de enviar uma nuvem e fazer sombra sobre eles, e enviar uma coluna de fogo para esquentá-los e para aquecê-los durante a noite. Enfim, esse grande libertador chamado Moisés finda os seus dias sobre a terra, os seus dias terminam e o Senhor o recolhe para si. Porém, Deus, diante ou mediante a sua eterna compaixão e misericórdia, levanta para o seu povo um sucessor, um homem que desse continuidade a tudo aquilo que Moisés vinha realizar. O nome dele é Josué. Josué fora extraordinário, levou o povo, completou a missão e colocou o povo de Israel dentro da terra de Canaã, a terra que Deus prometera ao povo. Porém, também os dias de Josué se findam e o Senhor toma para si, e agora o povo já está dentro da terra que o Senhor prometera. Eles já estão debaixo da promessa, eles estão completamente realizados. E isso se torna para o povo de Israel um perigo. Isso se torna para o povo de Israel uma grande cilada. Por quê? Porque eles estão agora no conforto da sua casa, estão no conforto do seu lar, estão juntos com a sua família, e isso causa no povo um comodismo. O povo se acomoda, o povo já não tem preocupações que antes eles tinham. Eles não têm mais a preocupação de permanecer fiéis ao Senhor. Por quê? Eles já não corriam mais riscos,
eles não corriam mais perigo, eles não precisavam mais que o seu Deus lutasse por eles, para os livrar, para os levantar e para libertá-los das mãos de todos aqueles que os oprimiam. Então, automaticamente, eles vão se afastando de Deus, eles vão deixando as ordens do Senhor, os mandamentos do Senhor, a vontade do Senhor, e como se fosse um passo, como se fosse um passe, eles percebem que eles estão perdendo a presença gloriosa do seu Deus. Eles percebem que as coisas já não estão acontecendo mais, e eles vão e seguem o caminho da terrível e miserável idolatria. Quando eles estão adorando os seus deuses, isso entristece grandiosamente o coração do Senhor, e o Senhor então se ira contra o povo. O Senhor então fica triste com o povo, e levantam-se inimigos que vêm, que afrontam, que abatem o povo, e o povo não sabe como se defender, porque o segredo do povo não era as artes da guerra que eles usavam, o segredo do povo não era o armamento bélico que eles tinham, o segredo do povo não era a influência que eles exerciam no mundo daquele tempo, mas o poder do povo estava escondido no Deus de Israel. Ninguém pode fazer nada se não estiver amparado pela mão do Deus de Israel. Ninguém aqui pode caminhar se você não estiver amparado pela mão do Deus de Israel. Você não pode nem levantar a sua mão e dar glória a Deus se você não estiver amparado pela graça, pelo poder e pela misericórdia do Deus de Israel. Este congresso não estaria acontecendo se não fosse a mão do Deus de Israel. Você não estaria aqui até 10h15 da noite se não fosse pela mão do Deus de Israel. Você não teria se alegrado essa noite se não fosse pela mão do Deus de Israel. E quem pode levantar a mão para louvar o Deus de Israel? Faça isso. Olha, eles vão se afastando. Porém Deus, o Deus de Israel, não resiste ao clamor do povo. Deus de Israel não resiste à oração do povo. O Deus de Israel não resiste ao clamor do povo. E após passarem alguns grandes líderes, como Débora, a profetisa, mulher usada por Deus, o povo cai novamente no pecado. O povo novamente se afasta de Deus, e o povo está miseravelmente sendo assolado pelos medianitas. E entramos no capítulo de número 6 que nós lemos aqui essa noite. O povo está assolado, o povo está sofrendo, a mão do inimigo está oprimindo o povo está miseravelmente atormentado e não sabe mais o que fazer. Aí alguns daqueles que eram mais velhos do que ele e que conheciam a história do Deus de Israel têm a grande e maravilhosa ideia: vamos orar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor, vamos clamar ao Deus dos nossos pais, porque Ele nos ouvirá. Eu quero dizer para você que está aqui essa noite me ouvindo, o Deus que você serve é o Deus de Israel, e Ele ainda ouve o clamor da igreja. Eles clamam ao Senhor, eles oram a Deus, eles buscam a face do Pai. E entra no verso de número 8. Enviou o Senhor Deus um profeta. Enviou o Senhor Deus a resposta. Enviou o Senhor Deus um ungido para falar a mensagem do Pai. E o interessante de tudo é que a Bíblia não relata o nome deste homem. A Bíblia não
quem era a família desse homem. A Bíblia não fala que linhagem ele era e de qual tribo ele era em Israel, mas a Bíblia diz que ele era um profeta e veio profetizar ao povo de Israel. A Bíblia diz que ele era um homem de Deus que veio profetizar ao povo. E eu quero dar glória a Deus essa noite aqui, porque eu olho daqui para cima e eu vejo profetas de Deus. Talvez ninguém sabe o seu nome, aonde você mora, aonde você nasceu, que família é a tua, mas o Deus que vê todas as coisas, Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na tua cabeça, e Ele está dizendo: não desanime, porque eu estou olhando para você. Não diz o nome, mas diz que ele era um profeta. E eu não estou falando de um tempo de vitória, eu não estou falando de um tempo de bênçãos, eu não estou falando de um tempo de grandes maravilhas. Eu estou falando de 7 anos, 7 anos de opressão, 7 anos de tormenta, 7 anos de prova, 7 anos de miséria, 7 anos de luta, 7 anos de prova, 7 anos de dificuldade, 7 anos que ninguém guardava mais a fé no Deus de Israel, 7 anos que o povo sofria porque eles esqueceram a vontade do Senhor. Mas eu glorifico a Deus, porque no meio dos 7 anos havia ainda um fiel para profetizar ao povo e para ser usado pelo Senhor. Nós vivemos em dias que a tecnologia avança, que o mundo adentra as portas da humanidade, arrebatando e destruindo, ferindo, trazendo destruição e desgraça. Mas quando eu olho para uma igreja que está aqui esta noite, olhando aqui no altar lá para baixo, eu vejo profetas de Deus que não se venderam, que não se compraram, que não se contaminaram, mas que estão aqui para glorificar. Eu vejo aqui pessoas que estão aqui e que os seus 7 anos não têm sido fáceis. Os últimos 7 meses têm sido miseráveis. Mas você está aqui e você já até deu glória a Deus essa noite, porque você crê que o seu Deus é o Deus do impossível. Está entendendo? Você está entendendo, Rodolfo? O mistério é grande e Deus está nesse lugar aqui. Deus está aqui hoje para curar a sua alma, para te colocar de pé, para te entregar uma vitória e para dizer assim: não tema mais os medianitas, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor dos Exércitos. Pega na mão do seu irmão que está do seu lado, pega aí, vamos interagir aqui, pega aí, fala para ele, fala forte, fala com fé, fala assim: olha, Deus está olhando você, Deus está vendo a sua situação, e você não tem se prostrado, você não tem negado a sua fé, e Deus manda eu te dizer agora que está chegando uma grande providência para você. Fala para ele: você acredita nisso? Abre a tua boca então e dá mais um glória nesse lugar. Porque ainda existem fiéis ao Senhor. O diabo está enganado, jovem. Ainda existem adoradores do Senhor.
ó, não se dê, se guarde, porque Deus, mais cedo ou mais tarde, Ele vai te enviar para uma grande obra e para uma grande responsabilidade. Mais cedo ou mais tarde, a voz do Senhor vai entrar dentro da tua casa e você vai cantar um hino ao Senhor. Vai permaneça fiel ao Senhor. Oh, meu Deus! E Deus usa o profeta. Jovens, Deus usa o profeta não para trazer uma mensagem nova, William, mas Deus, pastores e obreiros, usa o profeta, pastor Rodrigo, para falar uma mensagem que eles já estavam cansados de ouvir, uma mensagem que vinha acompanhando o povo desde a saída do Egito, há mais de 50 anos atrás. E a palavra do Senhor é a mesma. Não temais, eu sou o Senhor que vos tirou do Egito, da casa da servidão. Eu vos dei esta terra que jurei aos vossos pais que daria. Se passaram anos, já são 2000 anos, e a palavra do nosso Deus não mudou. A palavra do nosso Deus não muda. Ela ainda é a mesma. Santidade ao Senhor, fidelidade ao Senhor, amor ao Senhor sobre todas as coisas. Te pregando outro evangelho, cai fora de lá. Se estão te pregando errado, cai fora. Permaneça fiel àquilo que o Senhor te ensinou. Porque a palavra não muda. Ela não muda. Ela não muda, jovens. Ela não muda. Pecado ainda é pecado. Adultério ainda é adultério. Fornicação ainda é fornicação. Santidade ao Senhor. Será que essa igreja pode me acompanhar e levantar a mão e dizer glória? Só ficou aqui quem deveria ficar. Então segura aí e vamos, porque Deus